queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, Senhor, pela nossa família, Deus. Obrigado, Senhor, pelas tuas promessas, pelas tuas maravilhas, Deus. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Jesus, abençoa, Senhor, teu servo, Senhor. Usa, Senhor, o teu servo como canal de bênção, Senhor, para a tua igreja. Meu Deus, fala aos nossos corações. Senhor, precisamos ouvir a tua voz. Senhor, fala conosco, Senhor, aquilo que tu queres falar com a tua igreja. Senhor, aquilo que tu queres falar conosco, Senhor, não aquilo que queremos ouvir. Jesus, muito obrigado, Senhor. Jesus, transforma a vida dessa noite. Jesus, transforma a vida das famílias nessa noite. Jesus, restaura a família, Senhor, nessa noite. Cremos no teu poder, Senhor. Cremos na tua glória. Cremos na tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença. Muito obrigado, Jesus. Usa o teu filho, Senhor, pela tua misericórdia. No nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém. Aleluia. Eu saúdo a todos os irmãos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É uma alegria muito grande nós podermos estar aqui na noite deste dia para nós compartilharmos uma palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração, a amada igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Nós trazemos também a saudação do pastor Haroldo e Yamamoto, a toda a congregação aqui nesta linda cidade, de Uata, onde Deus há tantos anos tem abençoado este povo, esta nação, como a igreja aqui neste lugar. Amém? Deus abençoe, nós agradecemos aos obreiros, ao pastor Jair de Deus, que tem nos confiado esta tão nobre tarefa de nós ministrarmos a mais uma parte da igreja do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Trago saudação também da minha esposa. Não pôde estar aqui, ela estava trabalhando devido ao horário, não dava para chegar no horário do culto aqui. Mas ela, creio eu, está ali em Toyocal, lá na congregação de nós servimos a Deus. Ali ela está também, quero crer, adorando o Senhor e também pelo horário, ouvindo a ministração da palavra de Deus. Amém? Queridos irmãos, aproveitando que os irmãos estão em pé, ainda eu convido a amada igreja para nós fazermos uma leitura no Evangelho, a epístola, irmãos, de João, a primeira epístola de João, aleluia, o capítulo 2 versículos, o verso 15 e o verso 16. Epístola de João, a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, verso 15 e 16, assim diz a palavra do Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tome o seu assento, queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus escritos estavam tudo em ordem aqui. Aleluia. Irmãos, a palavra que o Senhor tem colocado no meu coração é em relação a João, o apóstolo. Todos nós conhecemos João, o apóstolo do amor. Amém? Eu creio que a maioria dos irmãos aqui já conhece bem a palavra. Mas nós vamos estar falando um pouco sobre este grande homem de Deus, um ícone, Ele, em Marcos capítulo 3, verso 17, ele foi denominado Filho do Trovão. Não somente ele, mas também o seu irmão, querendo assim dizer, uma pessoa de muito vigor mesmo, para ser chamado de Filho do Trovão por Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém? Então ele foi chamado de o Filho do Trovão, por ser uma pessoa de uma impetuosidade grande, por isso que o Senhor o denominou dessa maneira.
e ele tornou-se grandemente usado por Deus, escrevendo 5 livros do Novo Testamento e servindo a Deus durante toda a sua vida. Ao escrever, João ele teve em mente o mesmo propósito de Pedro e de Judas, aleluia, Jesus, isto é, combater os ensinos falsos e a licenciosidade dentro da igreja. Foi o seu propósito definir plenamente o conceito de comunhão, a fim de promover na igreja melhor comunhão por meio do seu Filho, aleluia, Jesus. Diz que esta epístola provavelmente foi escrita no ano de 80 depois de Cristo. João ele escreveu em um período provavelmente onde não havia perseguição, seria a segunda geração, praticamente estava se iniciando ali dos crentes, mas apesar de não haver uma perseguição declarada, certo? Satanás ele atacava a igreja internamente, irmãos. Então no interior da igreja Satanás ele começa a perseguir. Houve perseguições antes desse período, houve perseguições depois, mas justamente nesse período, segundo a história, foi um período de um pouco de calma aparente, mas a calma não queria dizer que Satanás não estava atacando a igreja. Ele estava atacando, e ele estava atacando pelo seu interior, iludindo o povo de Deus. Como testemunha dos milagres, da crucificação e da ressurreição de Jesus Cristo, João estava em condições de refutar os ensinos falsos que vinham surgindo, e mostrar que o amor do homem para com Deus pode ser visto na atitude daquele para com o seu próximo. Então, como é que estava o comportamento de um para com o outro? Estava dando esse testemunho? Então João ele escreve a sua epístola, primeira epístola. Como se está falando um pouco sobre o autor, eu creio que muitos já conhecem, nós falamos do apóstolo do amor, como é conhecido. Mas como nós vamos ver no Novo Testamento, irmãos, nós vemos que ele foi uma figura destacada, inquestionável. Ele foi irmão de Tiago, e foram cognominados filho do trovão, já falamos, certamente indicando que ele era dotado de muita energia. Mas uma coisa que nós vemos aqui é que ele também era intolerante. Como assim intolerante, queridos? Irmãos, quando nós vamos no Evangelho, eu peço que os irmãos estejam folheando a Bíblia, mas nós só vamos estar citando, Marcos 9:38, diz assim a palavra de Deus: disse-lhe João, mestre, vimos um homem que, em teu nome, ele expelia demônios. Então nós temos um testemunho bíblico no Novo Testamento, amém? Em Marcos 9:38. Acontece que eles encontraram essas pessoas, estavam expelindo demônios em nome do Senhor, mas eles não seguiam Jesus, aparentemente junto com João e junto com o seu irmão Tiago. Olha o que ele fala aqui em seguida: que nós não proibimos, porque não seguia. Então estavam proibindo alguém que seguia, que expulsava demônios em nome de Jesus, provando assim que eles não toleravam então as pessoas. Ele tinha uma convicção, ele tinha um conhecimento, conhecia Jesus, estava caminhando com Jesus, mas veja que a obra não é somente de um homem, Jesus ele não verteu o seu sangue somente por uma pessoa, por um grupo de pessoas, não. Ele fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, para todos. Não se estava afastando o demônio, mas ele mostra aqui ser uma pessoa intolerante nesta parte da Escritura. Nós vemos também que ele tinha um pouco de um espírito vingativo, irmãos. Olha só no princípio do seu ministério. Nós vemos aqui outra demonstração deste período, irmãos, em Lucas 9:54, quando acontece assim: vendo isto, os discípulos, não somente um, mas quem que agora? Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Olha só. Então ele queria pedir autorização para Jesus, Senhor, o Senhor quer que nós mandamos fogo nesse povo aí, Senhor? Eles, às vezes nós vamos pregar a palavra, nós sentimos uma resistência. Eu creio que naquele tempo era diferente. É verdade, queridos irmãos? Nós encontramos uma resistência com pessoas, porque nós estamos pregando o Evangelho para pecador. Pecador não é um problema, ele é pecador. Ele é uma dificuldade. Por isso que o Senhor Jesus desiste de pregar o Evangelho. Ele
dependiam, né, do consentimento do Senhor. Como eles tinham amizade, estavam ali ao lado, estavam aprendendo, eram discípulos do Senhor, né, eles perguntam: Senhor, você quer que nos manda descer fogo aí? Estão mostrando assim que eles tinham uma característica ainda negativa, né, ainda terrena. Amém? Nós vemos também outra passagem no Evangelho que mostra também que eles eram ambiciosos por posições. Eles ainda estavam visando, no começo do ministério ainda, visões de posições. Sentar à direita, à esquerda do mestre. Vamos em Marcos capítulo 10, verso 35 e 37. Diz assim a palavra do Senhor: então se aproximaram dele novamente quem? Tiago e João, filhos de Zebedeu, né? Dizendo-lhe: mestre, queremos que nos conceda o que vamos pedir. E ele lhe perguntou: o que quereis que vos faça? Responderam-lhe: permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Olha só, eles queriam, né, posições, privilégios, quando o Senhor alcançasse a sua glória. A glória que estavam citando aqui neste momento aqui, não era a glória pelo qual o Senhor havia vindo ao mundo, pelo qual o verbo se torna carne. Não. João, no seu começo, ele estava sendo discipulado, estava sendo preparado, tinha conhecimento, tinha aceitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, tinha já deixado o seu trabalho secular, já tinha assumido uma posição de seguir o Senhor, mas ainda havia uma caminhada que João ainda tinha que fazer. Ele tinha que percorrer um período agora de santificação. Ele teria que alcançar um período melhor. E nós vamos ver que ele vai alcançando. Porque a seguir, mais para frente do Evangelho, nós vamos ver, vamos bem rápido. João aprendeu que, né, de Cristo uma lição muito grande: a lição do amor. A lição do amor. Aleluia. Porque só Jesus é amor. Só Ele pode dar o amor, né? Fora João, o discípulo, que ele reclinou a sua cabeça no peito de Jesus. Olha só, aquele homem impetuoso, né? Aquele homem que outrora era uma pessoa que se tornava às vezes vingativo e às vezes, muitas vezes ambicioso. Agora ele mostra que o seu verdadeiro desejo agora é estar com o Mestre. Ele trocou toda a glória terrena para estar agora aonde? No centro da vontade de Deus. Ele reclina então a sua cabeça, né, aqui no coração do Mestre, né? E desta maneira ele passa então a ser conhecido como nós conhecemos, o apóstolo do amor. E como o apóstolo do amor, João é um homem de personalidade disciplinada, agora firme. Ele defendia com fervor as doutrinas da igreja, não suportando heresia, e as combatia corajosamente. A característica dele agora é diferente. Ele não está mais agora tendo a sua visão material. Não, irmãos. Agora já se passaram muitas décadas, irmãos. Porque agora ele vai escrever a década de 80. Provavelmente esses acontecimentos aconteceram antes do ano 30. Né? O período onde Jesus ele estava caminhando sobre a terra, disciplinando, ele tinha essa característica. Quando ele foi chamado agora, não. Década de 80, irmãos, aproximadamente, quando ele escreve essa primeira epístola que nós fizemos a leitura aqui. Né? Porque ele já tinha essas características. Ele era um homem que defendia as doutrinas da igreja, não suportando heresia, combatendo corajosamente, né? Esses dois elementos do seu temperamento, amor e firmeza, se evidenciaram na sua primeira epístola. Fervor é a palavra que melhor descreve este homem. João era apóstolo fervoroso no amor, no seu comportamento e na defesa do corpo de Cristo contra as heresias mundanas. Bem, o seu relacionamento com o Mestre. João ele foi talvez a pessoa que mais desfrutou de estreita comunhão pessoal com o Senhor Jesus aqui na terra, né? Pode-se dizer que João e Jesus eles foram profundamente amigos, né? Não pelo lado de Cristo, porque Cristo quer que todos nós sejamos amigos, como João foi, mas João mostrou essa característica. Foi da parte de João, a parte do homem, a parte que nós temos que fazer. Ele já está pronto. O Senhor sempre esteve, desde o princípio, Ele sempre esteve preparado para nos receber. Mas nós, existe uma dificuldade, mas João ele venceu essa
dificuldades. João, ele saiu dessa característica que nós citamos que era uma característica errada. Não, no mundo secular é correto. Isso é correto, corretíssima. Mas no reino de Deus, não, irmão. João vence agora essas características, se tornando então agora profundamente amigo do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. João e seu irmão Tiago, juntamente com Pedro, eles foram os mais achegados de Jesus. Estavam sozinhos, eles eram companheiros de pesca quando Jesus os chamou para segui-los. Foram os primeiros discípulos de Jesus quando Jesus estava morrendo na cruz. Incumbiu agora quem? João, seu melhor amigo, a tomar conta da sua mãe, Maria. João 19, 25, 27. Aleluia. Preservando assim aquele amor que ele tinha pela família. Amém? Como nós estamos no culto de família, não queremos sair do assunto principal, família, do trabalho da noite deste dia, Por isso nós estamos aqui trazendo esta palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. Vamos então aqui falar um pouco sobre a posição de João. João esteve presente no dia de Pentecostes e foi batizado do Espírito Santo. Eles foram os instrumentos de Deus, que Deus usou na maravilhosa cura do coxo, a porta do templo chamado Formosa, Atos 3, todos lembram. Em Atos capítulo 8, Pedro e João eles foram enviados a Samaria para cuidarem do avivamento que lá começara. Foram enviados para lá com o propósito de orarmos pelos novos convertidos, para que recebessem o Espírito Santo. Aleluia. Atos 8,17 diz: então que impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo de Deus. Esta é a missão da igreja, nos levarmos a palavra de Deus, a salvação, mas também levar o poder de Deus. O poder de Deus. Porque é com o poder de Deus que a igreja ela vai alcançar famílias, vai alcançar pessoas para o seu reino. Por isso que nós estamos aqui, que um dia nós queremos morar no céu. Aleluia. Também com a nossa família. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Um tema que nós podemos ver aqui nessa primeira epístola seria a comunhão na família com Deus. Esta comunhão se torna possível pela experiência adquirida ao conhecermos melhores o Senhor. Aleluia. Uma visão global da mensagem. Nós vamos agora em João capítulo de número 1, do verso de número 1 ao 4. Convido os irmãos a estarem. Nós vamos rapidamente passar alguns versículos. Amém? Aleluia, Jesus. Capítulo 1, verso 1 ao 4 diz assim: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, porque a vida foi manifesta, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e não foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai, e com o Filho, e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Então João ele inicia a sua explanação de uma maneira geral, dizendo que Deus ele é luz, e aquele que anda em trevas não tem comunhão com ele. Ele faz em seguida, queridos irmãos, aleluia, nos versículos seguintes. Irmãos, perdoe, irmãos, a minha referência está um pouco fora aqui do tema. Nós fizemos a leitura, mas não foge. Depois nós voltaremos aqui do verso 5 até o verso 7. Ele fala sobre a luz, e essa é a mensagem que dele ouvimos e que vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então João ele começa dizendo sobre a luz verdadeira que agora brilha é Deus, e aquele que ama seu irmão ele permanece na luz. Aquele que odeia o seu irmão ele está indo nas trevas. E mentiroso é aquele que diz amar a Deus e ao mesmo tempo odeia o seu irmão. João escrevendo para as igrejas que circundavam o seu ministério, porque a carta não é endereçada a uma igreja específica, tanto é que hoje os estudiosos eles têm
algumas linhas nesse sentido. Mas eu creio que, com certeza, irmãos, nós fazemos parte destes destinatários. A Igreja do Senhor Jesus Cristo dispersa em todo o mundo, em todo o tempo, porque é a palavra de Deus, né? É a palavra de Deus que nós estamos ministrando aqui, não é a palavra do homem. Procurei trazer aqui o máximo, amém, meus amados, textos retirados de estudos da palavra de Deus, para nós não estarmos fazendo nada aqui que seja meu pessoal. Orando ao Senhor, eu falei: Senhor, não quero levar nada de mim para eles, não, quero levar do Senhor, Pai. Aleluia. Quero levar o que o Senhor tem para o teu povo, Pai. Qualquer tua palavra, Senhor, para edificar, Senhor, para trazer vida. O Senhor fala para eles, filho, para eles não amarem o mundo e nem o mundo, porque este mundo pertence ao marido. Mas por que isso, Senhor? Né? Então ele começa a dizer nos versículos, ele começa a falar. A Bíblia fala, irmãos. É Deus falando, é a palavra de Deus revelada ao homem. Aleluia. Uma pessoa falar que Deus não fala para a sua igreja, ele está negando essa palavra que nós estamos vendo aqui. Porque é Deus falando. O que a palavra está falando comigo? O que a palavra está falando com cada um de nós? A palavra vive falando. Ela não muda. Ela não volta vazia. É a palavra de Deus. Aleluia. Deus, ele é a luz. No versículo 5 do primeiro capítulo encontramos essas palavras: Deus é a luz. Mais uma vez o apóstolo ele repete a frase: temos ouvido e também vos anunciamos. João tinha ouvido a verdade e agora ele estava proclamando, através dos seus escritos, a mensagem iluminadora do verbo da vida, Jesus Cristo. Ele ouviu de Cristo, ele sentiu, ele foi transformado. Agora ele não era mais aquele homem, aquele João no princípio da sua vida, que amava a Deus, sim, é verdade, ele era um judeu, que conhecia a Deus, sim, ele era judeu. Ele havia perdido. Quando ele viu Jesus, ele sabia: aí está o Cristo, o Cordeiro de Deus. Ele sabia. Cristo falou com ele. Então aquilo que ele ouviu, aquilo que temos ouvido, isso nós estamos anunciando. A luz aqui, ela fala do caráter de Deus, a sua santidade, a sua pureza, o seu esplendor de Deus. A luz que ilumina o mundo não somos nós somos iluminados por Ele. Como um espelho que reflete a luz, agora nós levamos luz para o mundo. Aleluia! Não somos de nós mesmos. Aleluia! Quando há luz não há escuridão. A luz sempre ela dissipa as trevas. Sendo aquele que ilumina o mundo, Deus afasta as trevas do mal, do pecado, das hostes satânicas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A luz ela sempre combate, irmãos, e ela sempre domina as trevas. Enquanto a luz estiver acesa, as trevas não podem se manifestar. Lá na sua casa, enquanto você for luz lá, haverá, aleluia, esperança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque ela sempre vai vencer, porque ela vem de Deus. Aleluia. Porque também existe trevas. Precisamos viver na luz para que não andemos em trevas, porque se nós não estivermos na luz, estaremos nas trevas, segundo a palavra que João estava pregando ali. Aquele que mente que está fora do contato com a luz, né? Tal pessoa ela está cercada de escuridão. Para permanecer na luz é mister praticar a verdade. Verdade essa conforme nos revela pela própria luz Deus. Neste versículo o apóstolo amado ele está combatendo uma heresia, irmãos. Era uma heresia, um perigo que penetrava então na igreja. Muitos crentes daquela época, irmãos, eles se achavam acima do pecado, certo? E segundo eles, irmãos, nós estamos falando aqui, não é de Sorocaba, não. Era a igreja da década de 80. João estava escrevendo que estava acontecendo isso. Havia pessoas inseridas dentro da igreja, né, com essas características, né? Eles se achavam acima do pecado.
que já tinham recebido. Segundo eles, o pecado não os atingia, nem os afetava. Eles estavam imundos. Era um pensamento dele, em outras palavras, eles eram tão santos que as tentações do próprio pecado não lhes podiam causar nenhum mal. Eram tão espirituais a ponto de se julgarem intocáveis pelo maligno ou qualquer fracasso. Olha só, pessoas, o nível de pessoas que estavam inseridas dentro da igreja quando João está escrevendo esta carta, irmãos. E caso, aleluia, e ele fala que tudo era mentira, João implicava, que eles não estavam em comunhão com Deus, e nem estavam com a luz, eles não praticavam de fato a verdade, Porém, prossegue o apóstolo, se buscassem a luz divina, poderiam novamente comungar com os irmãos, arrependidos de sua iniquidade, seriam restaurados à fé e à comunhão com o corpo de Cristo. Bastavam se arrepender. Vemos então que as trevas estava no meio de pessoas que estavam inseridas dentro da igreja. Amém? Havia este combate, esta necessidade de João escrever esta primeira epístola. Somente através do conserto com Deus e com os santos poderá o herético arrependimento voltar a participar da comunhão da igreja e andar novamente com a luz. Então haveria necessidade deles se arrepender, não que eles estavam totalmente destituídos. Amém? Perdão e pecado, perdão e mandamentos. João está falando aqui no capítulo 1, verso 8 até o verso 2.2. O escritor continua neste trecho a doutrinar sobre o pecado. Quando alguém afirma que não peca, ele está enganando a si mesmo, conforme Romanos 2:23. Todos pecaram, Não há nenhum sequer que esteja isento de culpa. A raça humana é raça de pecadores. Os crentes também pecam, Lembremos que o apóstolo estava escrevendo para a igreja. Então, Paulo, quando escreve a sua primeira epístola, a sua epístola aos Romanos, ele fala sobre esse pecado, que havia esta natureza. Precisamos, pois, reconhecer antes de tudo a realidade, a existência marcante do pecado. É algo de que não podemos escapar, não podemos esconder o pecado com uma mentira. Fazer isso é aumentar ainda mais a nossa iniquidade. O homem por si mesmo não pode livrar-se do pecado. Ele precisa do socorro divino. Sozinho, irmãos, nós não podemos fazer nada. Precisa do perdão de Deus. Precisa aceitar, precisa reconhecer Jesus. Precisa aceitar a Ele. Não basta somente ir na igreja, aceitar o Senhor, levantar a sua mão e confessar, depois não vir mais. Depois se esquecer de praticar, se esquecer de buscar, se esquecer de orar a Deus, buscar os poderes de Deus na sua vida, buscar através da palavra de Deus, irmãos, nós crescemos. Há uma necessidade de nós continuarmos perseverando, crescendo. Nós vemos que João aqui, irmãos, ele escreve esta epístola. Nós vemos aqui, quando nós falamos aqui, a primeira geração já estava se encerrando. Era o começo de uma segunda geração. Era o começo de um segundo período da igreja. Veja que o apóstolo João, ele foi o último dos apóstolos. Os outros já tinham partido para a glória. Os outros já tinham ido. Muitas testemunhas já tinham partido. Década de 80, queridos irmãos, a igreja agora, ela estava inserida dentro dela, segundo o texto que nós fazemos menção aqui hoje de 1 João, irmãos. Ela estava inserida já num período onde aqueles grandes homens de Deus, que haviam operado tantos milagres e feito com que a igreja tivesse se expandido de tantas maneiras. Agora, irmãos, estava João, um homem de idade avançada. Ele se diz ancião, ele se diz o presbítero. E as pessoas mais jovens, eu creio, que estavam ali, que conheciam, porque, irmãos, havia escolas, havia pessoas dotadas de conhecimento de Deus através de técnicas seculares. A escola teológica não começou aqui no Japão, não começou no Brasil, não começou com Gunarvin, não. A escola teológica começou, irmãos, quando Deus ele se revela
no Antigo Testamento. Aleluia. E de lá para cá, irmãos, ele vem ensinando o homem, ele vem capacitando, vem dando conhecimento. Agora João, no fim do primeiro século, não, ele está numa igreja, ele está lidando a igreja. Agora a igreja quer caminhar por si só, ela quer ir agora ela já pode caminhar, ela pensa assim. Agora ela já começa a refutar os ensinamentos de João. João diz que ele viu, ele esteve presente, aquilo que ele viu, aquilo que ele ouviu, era aquilo que ele estava ensinando. Aleluia, que era para esse povo reconhecer a autoridade que ele tinha. Não é pelos poderes que Deus estava usando, não. Porque existe um período na história da igreja onde o poder de Deus se cessa. Nós vemos que João, irmãos, nós vamos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a seguir. João não é mais comentado nas Escrituras. Nós vemos citado em Gálatas uma vez, mas somente o seu nome. Cefas, João e Tiago. Mas ele não é citado os feitos dele. Ele só volta a aparecer agora quando ele começa a escrever as epístolas, no final do seu ministério. João já é um homem cansado. A igreja já estava agora sendo por dentro, infiltrando pessoas querendo destruir conhecimento, pastor. Pessoas que conheciam teologia, mas que estavam querendo distorcer a palavra de Deus, a verdade que não pode ser distorcida. Mas pela sua força e pelos seus conhecimentos eles levavam, então eles negavam os ensinos de João. Eles estavam negando aquilo que João tinha visto, tinha ouvido, que ele tinha tocado da palavra da vida. A igreja estava necessitando, ela tinha um conhecimento, ela tinha agora, ela estava inserida dentro da igreja, ela se achava fazendo parte, mas estava negando agora a sua liderança, ele estava negando agora os seus princípios. Por isso a necessidade de João escrever. Por quê? Porque João estava prestes a partir. João estava prestes a partir, mas Deus, irmãos, ele havia de providenciar ainda para João um ministério muito poderoso, porque ele ainda havia de escrever ainda uma revelação do Apocalipse para selar a palavra de Deus. Aleluia! Aí esse homem ia ser usado poderosamente por Deus, um ancião, um velho, um homem onde a juventude daquela época que não servia a Deus, que não conhecia a Deus, mas que conhecia a palavra, estava dentro da igreja, mas negava, porque eles negavam, eles eram até capacitados a negar o Cristo verdadeiro que veio em carne. Eles não aceitavam a trindade de Cristo. Isso não é de agora, não, é do princípio da igreja. A palavra de Deus diz que aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Eles queriam que aqueles homens estivessem dentro da igreja, mas que eles não acreditassem mais no Cristo que dava vida para eles. A igreja estava sendo atacada pelo lado de dentro, querendo ser destruída. E Deus levanta então João para escrever agora, com poder e graça a sua palavra, para selar as palavras deste livro. Não cesse de ler a palavra de Deus, não cesse de buscar. João falando daqueles que receberam a revelação, aquilo que já está pronto. Aleluia, Jesus. Nós vemos aqui, irmãos, João ele fala também sobre aqueles que pecaram. Nós estamos falando sobre o pecado, eles achavam que eles eram livres de pecado. Paulo fala que todos pecaram. E João, pela revelação de Deus, ele mostra, ele é aquele que mostra dentro da palavra de Deus, irmãos, nas Escrituras Sagradas, que nós temos, se nós transgredirmos, nós temos um advogado, e ele se chama Jesus Cristo, justo, porque ele é o nosso advogado, a nossa propiciação. Aleluia, Jesus. Advogado, no grego paracletos, que significa consolador, ajudador, alguém que nos defende, alguém que fica ao nosso lado para nos prestar assistência. Se pecarmos, irmãos, nós somos livres de pecar, mas se pecarmos, nós temos um advogado ao lado do Pai, Jesus Cristo, para representar não somente a nós, mas a nossa família. Josué também no final do seu ministério, ele olha para aquela grande multidão de povos que havia visto os grandes sinais, faziam parte da igreja. Ele faz um desafio para aquele povo. E ele termina dizendo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa as lutas, não importa as dificuldades desta vida, nós temos que continuar servindo a Deus.
ao Senhor segundo a sua palavra. Outra palavra que ele diz, a propiciação, do latim propitiatio, aquilo que propicia, isto é, que nos faz tornar favorável, que satisfaz. Jesus é a nossa propiciação, isto é, Ele pagou a penalidade dos nossos pecados, irmãos, na cruz. A sua oferta, o seu sacrifício na cruz, remove a nossa condenação. Não existe outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos que crer nele, crer que Ele é o Deus verdadeiro, Deus vivo, que veio em carne. Aleluia. Ele morreu sim, mas ao terceiro dia ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Não morreu de novo, não. Ele subiu aos céus, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando Ele sobe, Ele faz a promessa para a igreja. É isso que nós esperamos, que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. A igreja que João estava pastoreando, e a carta que ele estava escrevendo, era a igreja que não estava perseverando até o fim. A necessidade de nós perseverarmos até o fim, queridos irmãos, para sermos salvos, porque só o Senhor pode fazer por nós. Aleluia, Jesus. No capítulo de número 2 ele diz: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Que se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Aleluia. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também por de todo mundo. Não é só meu, não é teu, de toda a humanidade. Aleluia. Nisso nós sabemos que conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz: eu conheço e não guarda os seus mandamentos, ele é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aleluia. Como o Senhor andou. E nós só andaremos como o Senhor andou quando nós conhecemos Ele através da sua palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Este era o grande mandamento. Ele fala também a partir do verso 7 sobre o Antigo Testamento. Irmãos, não vos escrevemos um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra, que desde o princípio tiveste. Outra vez eu escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão e está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece o seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ele continua dizendo: filhinho, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. E ele diz: pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que desde o princípio, aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes. A palavra de Deus está em vós, e vós que já vencestes o maligno. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus permanece em vós, porque essa verdade é que temos vencido o inimigo, o maligno. As conquistas da fé são nossas quando nos alicerçamos da palavra e na pessoa do Senhor. Vitória sobre o pecado, quando ele fala sobre os filhinhos, é um novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, nós estamos vencendo, é a vitória sobre os pecados. Vitória sobre o tentador, jovem, a força. Vitória sobre, através da experiência com Deus, a maturidade, os pais. Ele fala para os filhinhos, jovens e os pais.
novo nascimento, força e maturidade. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E depois ele continua, irmãos. Ele vai falar agora sobre o anticristo. O anticristo que já estava se manifestando já dentro do seio da igreja, desde o período do princípio da igreja. A manifestação deste espírito já estava atacando. Quando nós falamos aqui no começo, havia uma grande perseguição interna. Aqueles que não aceitavam Cristo como o Senhor, como Ele realmente o é. E ele diz no capítulo 2, no verso 18 a seguir: e ele admoesta os crentes a não amar o mundo. E João adverte contra o anticristo, que é justamente o espírito do anticristo faz ao contrário da sua verdade. Primeiramente ele declara que já é a última hora, pois já tinha, pelo Espírito Santo pretido que vinha o anticristo. João certamente se refere a isso quando diz: como viste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Aqui eram os falsos profetas que estavam inseridos dentro da igreja. Não o anticristo, aquele que voltará no futuro, que pode estar aí. Os falsos mestres se opunham aos ensinos de Jesus, negando a sua divindade e afirmando que ele não era o Cristo. Eles eram chamados de anticristo. Os anticristos viviam no meio da igreja naquele tempo, mas nunca foram crentes. Eles nunca tinham sido crentes ali. Dentro da igreja havia uma igreja verdadeira, mas também havia uma igreja que estava se desviando da sã doutrina desde aquele período da história. Aleluia. Como reconhecer o anticristo que procura desviar os salvos da verdade? É uma pergunta. João nos diz que dos indícios é que o anticristo ele nega o Pai e o Filho. Se alguém bater na tua porta lá, irmão, começar a negar esses princípios do Filho de Jesus, nós temos seitas que negam esses princípios. Eles ensinam Bíblia, irmão, de uma maneira. Nós estamos falando desse texto aqui, irmãos, porque hoje em dia bate na porta, eles não vêm sozinhos, vêm de dois. Eles não ensinam bíblico, irmãos, mas eles negam. Esse mesmo espírito já estava quando João escreve a sua primeira epístola, irmão. Por isso que João, quando ele escreve, ele estava refutando justamente o mesmo espírito do anticristo que anda em derredor da igreja. Eles saíram da igreja. Vocês podem ver, a maioria dessas seitas, eles saíram de uma igreja. Vocês estudam a história dessas igrejas. Eles saíram dessa igreja, de uma igreja verdadeira, e começaram então a se desviar por um caminho errado, distorcendo poucas palavras. No caso aqui, o verdadeiro significado do cristianismo, que Cristo ele é Deus, Ele é Pai. Deus ele é a Trindade, negando a Trindade, querendo assim dizer. Aqui estava acontecendo isso, porque eles negavam justamente, o anticristo ele negava justamente o Pai e o Filho. Os crentes eles não devem permitir que esses falsos mestres os confundam com doutrinas estranhas, desde aquela época, pois os crentes já receberam o conhecimento da verdade por ocasião da sua salvação. Estes anticristos eles confundiam muitos crentes nos dias de João, ensinando que o pecado, como erro pessoal, não existe e que Deus não está interessado em comunicar-se com os homens. Não é de agora, irmãos. Muitas vezes a pessoa fala: não está surgindo. Não, a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E é verdade. O amor de muitos se esfriando. Por isso que existem essas campanhas dentro da igreja. Nós louvamos a Deus, irmãos, por uma igreja que se interessa em buscar cultos como esse, voltado para a família. Porque dentro da família, irmãos, é onde nós formamos gerações que darão continuidade à obra do Senhor até que Ele venha. Foi dentro de uma família. Todos nós viemos, irmão. Não é um assunto aqui agora. Mas Deus, Ele é um Deus de família. Ele enviou o seu Filho em uma família. A família, irmãos, foi constituída desde o princípio. E desde que ela foi constituída, irmãos, o inimigo tenta destruir ela. Agora, nós vamos continuar aqui.
tentando destruir a família. Vamos lutar contra as astutas ciladas do inimigo. A última hora é uma referência ao tempo entre a assunção de Cristo e o arrebatamento da igreja. João, em seus dias, ele viveu durante esta última hora, até Cristo voltar. O anticristo não tinha aparecido, mas os anticristos já estavam provocando divisões e dificuldades na igreja. Anti no grego significa contra, oposto. Anticristo, portanto, significa contra Cristo. Cristo não é o nome de Jesus. O nome de Jesus é Jesus. Ele é Jesus. O Cristo. Porque muitos Jesus existem. Mas na fábrica onde eu trabalho tem um Jesus lá, pastor. Eu tinha um professor que chamava Jesus, mas ele não gostava de chamar Jesus, falava, eu sou Jesus. Tá bom, você é Jesus. Eu também não conhecia Jesus ainda, eu conhecia muitos Jesuses, tinha um rapaz que trabalhava comigo numa oficina lá, ele era Jesus. O nome dele era Jesus. Eu tinha um professor que chamava Jesus. Aí hoje eu conheço um Jesus na fábrica do trabalho. Agora, Jesus ou Cristo, aí é a diferença. Aleluia. Aí está a diferença. Cristo. Aleluia. E o anticristo, ele negava justamente isso. Eles aceitavam tudo de Jesus, o homem. Mas quando se tratava de Jesus, o Cristo, eles deixavam de Jesus. Somente aquele que crê. A nossa fé, se ela estiver fundamentada nesta rocha, irmão, nós continuaremos. Nós conseguiremos. A nossa família vencerá. Nós seremos mais do que vencedores, porque nós estamos na luz. E aonde a luz está, irmãos, as trevas, elas não têm poder contra nós. Não tem, irmãos. Nós não podemos deixar as trevas do pecado entrar na nossa família. Irmãos, eu estava analisando esses dias atrás, nem lembro quantos anos eu casei, mas tem bastante, sabe? Eu já tem bastante tempo que eu casei. Eu estava pensando que depois que eu comecei a entender melhor o Evangelho e aquilo que Deus tem para mim, através da sua palavra, eu comecei a entender que o meu amor pela minha esposa, ela nunca secava. Ela não é externo, não é aparente. É um amor que vem de Deus para conservar, porque Deus sabe, e Ele me revela a mim, e eu estou aqui revelando também a igreja. Não deixe o seu cônjuge, por mais que as lutas sejam difíceis, irmãos, se nós formos luz verdadeira, irmãos, nós nunca vamos aceitar as setas de Satanás que através da concupiscência dos olhos tentam minar o amor que nós temos pelo nosso cônjuge, o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa admiração, as qualidades. Aquele que anda na luz, ele não vê os defeitos, vê as qualidades, vê as virtudes, porque ele está na luz. Aquele que está na luz, quando ele vê um defeito, é verdade, todos temos, mas ele sabe olhar, irmãos, para corrigir. Ele sabe olhar, irmãos, para usar o poder de Deus e falar assim: todo mal sai no nome de Jesus Cristo. Sai todo impedimento, sai todo atrapalho, sai todo mal em nome de Jesus. Porque a concupiscência dos olhos, ela vem nos nossos olhos, irmãos, vai ao nosso coração, e quando nós olhamos, nós começamos a repudiar aquilo que nós temos que amar ao nosso irmão, aos nossos inimigos. Jesus aí não falou assim: amar o pai, a mãe, o filho e as filhas. Não. A comunidade, então, não. Somente a igreja, não. João, quando ele escreve o Evangelho, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E agora aqui, João, ele fala para que os crentes agora não amam o mundo. Há uma divergência na palavra, não. Ele está falando que Deus amou o mundo. Porque Deus, ele pode amar o mundo e não sofrer a concupiscência da carne. Ele pode amar o mundo e não ser influenciado pela soberba da vida. Ele pode amar o mundo e não ser influenciado pela concupiscência dos olhos, porque Ele é Deus. Mas Ele sabe que nós, irmãos,
Nós temos que nos proteger de tudo isso daí, porque isso daí é a raiz de todos os males. Aquilo que o homem vê, não é aquilo que nós comemos que nos faz mal, Jesus falando, mas é aquilo que entra no coração do homem. Ele entra através dos sentidos que nós falamos aqui. A família, ela tem que se fortalecer, irmãos. Não é somente dentro da igreja que nós damos glória a Deus. O irmão falou aqui, o culto começa em casa. Ele começa em casa mesmo, mas não começa em casa na hora que nós vamos sair para a igreja. Ele começa em casa quando o dia começa, quando o dia termina, quando nós estamos juntos. Família, irmãos, é um dom de Deus que nós recebemos, irmãos. Nós temos que preservar. Por isso nós não podemos amar o mundo, irmãos. E nós temos que ensinar os nossos filhos a não amar este mundo, porque este mundo, irmãos, está gerando agora um espírito do anticristo, negando toda a divindade de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Muitas vezes existem períodos na igreja, irmãos. Houve períodos de grandes perseguições, eles perseguiram. Antes nós falamos deste período da história da igreja, irmãos. Houve período de perseguição antes e depois, mas neste período aqui não havia perseguição aparente, mas dentro da igreja havia perseguições. Então existem fases da igreja, tem muitas fases. Existem fases de avivamento. Mas só foi no tempo apostólico? Não, irmão. Quem estuda a história da igreja Assembleia de Deus vai ver lá, aqui na Rua Azusa, em 1906, houve uma manifestação do Espírito Santo muito poderosa. Quando nós estudamos no primeiro século, irmãos, nos séculos que se vieram, nós vamos ver grandes avivalistas que se levantaram. Mas sempre que houve grandes momentos da história, porque Deus, Ele trata com nós individualmente, mas Ele trata com a história do modo geral, irmão. Nós não podemos esquecer isso. Não podemos esquecer, irmãos. Por que Deus não está manifestando o poder em tal região, em tal lugar, em tal igreja? Porque Ele não se faz presente. Não, irmãos. São períodos. João estava passando por um tempo desse. É mole. João, apóstolo João, escrevendo essa epístola aqui, é uma característica, irmãos. Havia um esfriamento na igreja que João estava pastoreando uma igreja com problema. É mole. Dá para entender? Quem que era João, irmão? Nós já falamos aqui. O apóstolo do amor. O homem que viu, que ouviu. Existem períodos na igreja, irmãos, difíceis, mas não é a igreja, é períodos da história. Porque depois de grandes avivamentos, irmãos, houve grandes perseguições. Estude a história. Grandes perseguições, depois grandes avivamentos, grandes perseguições. A Bíblia diz que nós estamos no final dos tempos. Porque o amor tem se esfriado e as famílias têm sido alcançadas. Mas nós, como igreja do Senhor, nós temos que continuar firmes, perseverando, não amando as coisas deste mundo, de maneira nenhuma, não amando a concupiscência da carne. O que é a concupiscência da carne? Paixões carnais, moralidades, glutonarias, materialismos manifestos pelos prazeres extravagantes, pelos sentimentos, pelo endeusamento das gratificações mundanas e perversas, concupiscência dos olhos, cobiça, altivez, ambição desfreadas por riquezas, incontidos por aquilo que não é seu, ser controlado por aquilo que vê, convicto que ficará plenamente satisfeito quando tiver objeto da sua avareza, sendo isso que engana, soberba da vida, arrogância de viver, orgulho, jactância, insolência, presunção. O homem que pensa e fala muito de si mesmo, de seus bens, suas riquezas, seus feitos, sendo este quase sempre relatórios exagerados. Esses pecados entristecem e afastam rapidamente o Espírito Santo de Deus. Onde há concupiscência, soberba no coração, não há lugar para o amor do Pai. O homem
terá de escolher um ou outro. A mensagem de João é definida: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É impossível amar ambos ao mesmo tempo. Como bem sabemos por experiência própria, o próprio escritor relata: o mundo passa. Aleluia. Ele diz que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia, Jesus. Para nós encerrarmos, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler os últimos versículos do capítulo 2, a partir do verso 24. Capítulo 2 diz assim: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer, o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele fez, na vida eterna. Estas coisas eu vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós. Não tendes necessidade que alguém vos engane, que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira. Como ele vos ensinou, assim nele permanecereis. E ele diz: e agora, filhinhos, permanecer nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança, e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Aleluia. João ele se refere novamente à unção recebida de Cristo quando nos tornamos seu. Ele declara que esta unção ela é verdadeira e não é falsa. Os cristãos que então experimentaram a verdadeira unção, que alguns começaram a duvidar disso, inclusive descrendo que Jesus era realmente Filho de Deus. Tenhamos em mente o seguinte, irmãos: não importa quão firme esteja o crente, e quanto conheça a sã doutrina, o inimigo ele está sempre pronto a atacar.